Alguns animais vivem a vida toda com o mesmo companheiro e a mesma companheira, de uma forma simples, sem nenhuma complicação. Agora, quando se trata do ser humano, a questão do casamento se tornou uma coisa complexa. Lá debaixo da lei de Moisés, essa questão de casamento e divórcio tinha leis muito duras, e a pessoa que praticava divórcio era sumariamente condenada e apedrejada até a morte. Hoje tem algumas pessoas e algumas religiões por aí que tratam as pessoas divorciadas também com muita discriminação. Tratam essas pessoas, fazem essas pessoas se sentirem constrangidas dentro das suas próprias igrejas, e tem algumas delas até que proíbem as pessoas de participar dos rituais da sua própria religião. Bom, o estudo de hoje de Mateus capítulo 5 vai mostrar que pessoas que agem assim estão com um pé na lei de Moisés e um outro pé naquilo que ela pretende ser chamada de cristão. No capítulo 5, versículo de 3 a 12 de Mateus, ele mostra Jesus fazendo aquele sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, etc. Então, ele mostra ali e começa o seu discurso mostrando então a necessidade das pessoas que são seguidoras dele terem humildade, de terem mansidão, de terem sede de justiça, de terem misericórdia, de terem desejo de pacificar, de serem pacificadores, buscarem a paz na relação com as pessoas. Nos versículos de 13 e 14 de Mateus capítulo 5, Jesus passa então a dar duas premissas para as pessoas que são seguidoras dele. Ele não diz, vocês precisam ser. Ele diz, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Todos nós entendemos muito bem o que significa isso. Ser sal da terra é levar uma vida que dê sabor, uma vida que dê um gosto bom que a vida deve ter. Não para si somente, mas também para as pessoas com as quais a gente convive. E ser a luz do mundo, todos nós entendemos, é não viver na escuridão, na penumbra, nas trevas do entendimento do mundo, do entendimento do evangelho que Jesus pregou. Muito bem. Mas lá no versículo 20, continuando Mateus, no capítulo 5, no versículo 20 ele disse, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quer dizer que, comparando o comportamento daqueles que seguiam a lei, que apedrejavam e matavam, por exemplo, as pessoas que cometiam adultério, Jesus disse que a justiça dos seguidores dele tinha que exceder, tinha que ser maior e muito maior do que a dos escribas e fariseus. Então Jesus já estava sinalizando aqui que iria fazer mudanças, alterações para melhorar, para aprimorar os mandamentos que estavam lá na lei de Moisés, inclusive aqueles relacionados ao casamento e ao divórcio. No versículos 27 a 32, Jesus fala sobre o adultério. Então ele diz no versículo 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso é o que dizia lá o mandamento da lei. Aí ele diz no 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, houve uma ampliação aqui. O adultério deixou de ser apenas o ato sexual com outra pessoa que não está casado e passou a ser até uma coisa que está no coração e no pensamento da pessoa. Ora, quando se diz que os dois se tornam uma só carne no casamento, significa que há um compromisso
de que o corpo da pessoa não vai ser utilizado para outras coisas no campo da sexualidade. E aí Jesus amplia e mostra que o adultério não é só ter relação sexual, quando a pessoa está ardendo de desejo, porque a mente e o coração estão no corpo. Então qualquer ato, mesmo que seja o pensamento, que venha a comprometer aquele laço de fidelidade com a outra pessoa, já se constituiu adultério, de acordo com esse ensinamento de Jesus aí. Ora, o casamento no ensinamento de Jesus é indissolúvel? Não. O versículo 32 diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então ele não diz que não pode separar, ele diz que pode separar, não pode separar, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa expressão relações sexuais ilícitas é a que está aqui nessa Bíblia daqui, né? Mas vou mostrar para vocês outras traduções. Por exemplo, essa Bíblia pastoral fala em união ilegítima, em caso de união ilegítima. A Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui, fala em prostituição. A Bíblia do Peregrino, que é essa daqui, fala em caso de concubinato. Então, quando você vai olhando as diversas traduções da Bíblia, você percebe que não há uma coincidência, não há um consenso sobre a palavra que Mateus usou para dizer que pode dissolver o casamento. Um diz que é concubinato, outro fala relações sexuais ilícitas, outro fala prostituição, enfim, o que é que acontece com isso aí? Eu vou mostrar a vocês o original grego que Mateus escreveu, qual foi a palavra que ele usou nesse versículo 32. Aí está o texto grego com as palavras em português embaixo correspondente. Essa primeira palavra que está com traço vermelho é pórnia em grego, significa imoralidade. Então o texto diz: todo que se divorcia a esposa dele por razão de pórnia, imoralidade sexual, faz a mesma cometer adultério. Essa palavra é mishia. Então, adultério em grego que Mateus escreveu é essa segunda palavra que está com o tracinho vermelho aí, mishia. E a primeira palavra, que é a causa dos adultérios, é pórnia. Vamos ver o significado, então, o que é pórnia em português. Então, pórnia em grego, em português, tem um sentido amplo de imoralidade sexual. E significa várias coisas em português, e também no grego. Significa o próprio adultério, concubinato, união ilícita, prostituição, união ilegítima. Também pode significar pornografia, e que aí entra aquele sentido que Jesus falou: basta o desejo no coração e na mente. E no caso da pornografia, a pessoa não entra no contato físico com a outra pessoa, mas está em contato do seu corpo, na mente e no coração, através da pornografia. Então, pórnia é qualquer ato que rompe aquele contrato de fidelidade da pessoa com o seu companheiro ou com a sua companheira. Já não são mais o corpo está dividido com outras coisas ou com outra pessoa. Então todas essas coisas, e não apenas o adultério em si, são causa para o divórcio, de acordo com o que Mateus escreveu aí. Observem que o que eu estou fazendo aqui é uma análise do texto de Mateus, um estudo do texto que foi que Mateus escreveu, e não estou dando minha interpretação, nem colocando uma situação no mundo hoje, da realidade de hoje, que é, por exemplo, a pessoa deixar de gostar da outra pessoa, não suportar mais viver com a outra pessoa. Tudo isso acontece hoje. O aqui é um estudo do texto de Mateus, e que o texto de Mateus diz é exatamente isso que nós estamos comentando aqui. Agora observem uma coisa muito interessante. Depois que Mateus escreveu esse texto,
falando que o motivo da separação, o adultério, tinha por motivo pornear. No tempo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,15, ele diz assim, falando do casamento da pessoa cristã com uma não cristã. Então ele diz, se o não cristão quiser separar-se, separe-se. Neste caso, nem o irmão nem a irmã estão vinculados. Deus nos chamou para viver em paz. E cá no rodapé tem uma observação que diz assim, se a paz é impossível, e se o não cristão toma a iniciativa da separação, do abandono do corpo, do outro corpo, a outra parte não fica ligada, escravizado em grego. Aqui é a Bíblia do Peregrino, né? Então veja, Paulo já coloca uma outra situação que evoluiu depois de Mateus, que é a pessoa estar casada com uma pessoa que não é da mesma fé e que está vivendo um inferno, não está vivendo bem, está vivendo sem paz. Aí ele enfatiza bem que Deus nos chamou para viver em paz. E diz que se a pessoa, a outra parte, que abandonar o homem ou abandonar a mulher, que a pessoa está livre para se casar de novo. Aqui essa tradução deixa meio assim, sem ser muito clara. Mas essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, eu vou ler só a observação, do capítulo 7, versículo 15, diz assim, Paulo autoriza aqui o divórcio no sentido pleno do termo, com o direito de casar novamente. Então, já no tempo dos apóstolos, o abandono do corpo da outra pessoa, isso aí cada um pode entender da forma que for melhor. Ele fala que abandonar o corpo. Quando você abandona o outro corpo deixou de ser um, deixou de ser uma só carne. Então, tem estudiosos aí que interpretam isso de outras formas também. Eu não faço aqui interpretação. Estou mostrando que como evoluiu a situação, deixou de ser apenas pórnea para também ser a questão do abandono da outra parte do casamento. Eu quero lembrar aqui que quando aquela mulher adúltera foi levada para ser apedrejada na presença de Jesus, e que Jesus abaixou-se e ficou escrevendo no chão, e eles foram embora, quando ele disse que não tem pecado atire a primeira pedra, aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que queriam te condenar? Aí ela diz, foram embora, Senhor. Então Jesus disse, eu também não lhe condeno. Ora, então Jesus não condenou a mulher, Jesus não condenou a mulher. Então eu pergunto, quem somos nós, quem sou eu, quem somos nós para fazermos o papel de juízes, para estar julgando as outras pessoas? O problema de casamento, na minha opinião, é um problema particular de cada um. E cada um responde por si perante a lei, tanto dos homens quanto a lei de Deus. O que eu digo é que as pessoas divorciadas merecem o nosso respeito e não as nossas fofocas. As pessoas divorciadas merecem o nosso apoio, assim como Jesus fez com aquela mulher, e não a nossa insignificante condenação. As pessoas divorciadas não devem ser discriminadas, mas devem receber o nosso amor e não a nossa hipocrisia. É isso.